No primeiro capítulo do curso de opções binárias nível avançado, a gente vai apresentar os conceitos introdutórios sobre o Excel, que é uma ferramenta de planilhas eletrônicas que basicamente é utilizada por quase todos os traders, pelo menos os avançados utilizam, tá? Por quê? Ela automatiza o seu gerenciamento e facilita nos cálculos que muitas vezes seriam até complexos, tá bom? E por que eu estou introduzindo essas informações no nosso curso? Porque quando você é iniciante ou você tem um conhecimento intermediário, você acaba buscando planilhas eletrônicas prontas, né? Planilhas de gerenciamento, até de alguns traders famosos e tal. Essas planilhas elas acabam te oferecendo informações genéricas que te atendem por um tempo, tá? Mas quando você já é um pouco mais avançado, você precisa criar o seu próprio operacional e criar o seu próprio gerenciamento que acompanhe esse operacional, tá? Então, essas planilhas prontas, você até pode pegá-las e com o tempo até modificá-las para que ela te atenda, tá bom? Mas você precisa saber como que você vai fazer essa manutenção dessas planilhas, tá? Ou criar a sua própria do zero. Então, inicialmente, tá? Se você já tem um conhecimento básico do Excel, não precisa ficar nesse vídeo, tá? Ele é para quem está iniciando no Excel, não tem conhecimento sobre essa ferramenta, tá? Então você pode pular o vídeo caso você já tenha um conhecimento aí um pouco mais avançado sobre o Excel, tá bom? Então vamos lá. Uma planilha eletrônica, ela é basicamente uma junção de colunas e linhas, tá? As colunas, no caso aqui, são nomeadas e identificadas pelas letras, tá? Já as linhas, elas são identificadas pelos números, tá bom? É como se fosse um jogo de batalha naval, onde você tem linhas e colunas, tá? E tá vendo esses retângulos aqui? Que são basicamente as grades, né, que a gente costuma chamar. Esses retângulos são chamados de células, tá bom? E cada célula você pode colocar informação individual, beleza? Cada célula também tem uma identificação, que seria o encontro da coluna com a linha, tá bom? Então, por exemplo, essa célula tem o nome de C3. Essa daqui já tem o nome de E8, tá? Porque é o encontro da coluna com a linha. Beleza? Como se fosse uma batalha naval, tá? É o exemplo que eu te dou. E vamos lá. O Excel ele é muito utilizado para fazer fórmulas, tá? Ou até mesmo para fazer cálculos que em teoria seriam muito difíceis e complexos, para que eles fiquem automatizados, tá bom? E para que a gente comece a fazer alguns cálculos, algumas fórmulas, tá? Eu vou te apresentar quais são os sinais básicos da aritmética aqui no Excel. A gente sabe, né, quais são os sinais básicos, são o de adição, subtração, multiplicação e divisão. Porém, aqui no Excel eles têm uma peculiaridade, tá? Eles são um pouquinho diferentes do que a gente conhece. Então, olha só, o sinal de adição tem um, subtração tem outro, multiplicação tem outro e divisão. São as 4 funções básicas da aritmética. Qual que é o sinal da adição? É o mais. Tá? Aqui também ele é o mais, a gente tem esse sinal aqui, beleza? A subtração é o menos, tá? A gente também tem esse menos aqui, que seria o hífen, tá? É o tracinho, o hífen. O da multiplicação já pega um pouquinho. A gente aprende no ensino fundamental que a multiplicação ela é um x, certo? Então, em teoria, ficaria, vamos supor, 5 vezes 6, tá bom? Dá 30, beleza. Mas é isso que a gente aprende no ensino fundamental. Tá? No ensino médio já muda um pouco. Em teoria ficaria 6 vezes 5 vezes 6. Né? Ficaria um pontinho, né, para caracterizar a multiplicação. Tá? Porém, nenhum desses dois a gente vai utilizar no Excel. Tá? O sinal que caracteriza a multiplicação seria o asterisco. Tá? Essa estrelinha aqui que a gente via muito no celular. Tá? Então ele caracteriza a multiplicação. A divisão, a
A gente sabe, né, que seriam um pontinho, uma barrinha no meio ou um pontinho embaixo. Esse seria o sinal da divisão. Porém, na divisão do Excel, você só vai utilizar a barra. Tá? Você utiliza a barra como uma divisão. Beleza. Eu vou dar alguns exemplos aqui para que você fixe essa informação. No Excel, quando você vai inserir uma fórmula ou uma soma, por exemplo, uma função, sempre você tem que colocar o sinal de igual, tá? Antes de fazer a fórmula, tá bom? Então, só um exemplo. Eu vou fazer uma fórmula aqui nessa célula, tá? A fórmula será a seguinte: 9 mais 8, tá? E como que eu faço isso? Eu vou vir aqui nessa célula, inserir um sinal de igual, tá? Aqui, ó, sinal de igual, e vou fazer o quê? 9 mais 8, tá? E vou dar um Enter, tá? Eu não vou apertar o sinal de igual novamente, tá? Não, eu só vou fazer um Enter, tá? Apertei o Enter, deu a soma, tá bom? De novo, eu vou fazer a subtração. Então, vou fazer o sinal de igual, antes de fazer a fórmula. Vou fazer 7 menos 2. Tá? Então, 7, digito 7, coloco o menos e coloco o 2. Tá bom? E dou Enter. É assim que vai funcionar as fórmulas. Tá bom? Multiplicação, a mesma coisa. Vamos multiplicar 4 por 5. Tá? Então, 4 vezes 5. 4 asterisco vezes 5. Tá? Beleza. Pessoal, se vocês colocarem, se vocês fizerem uma fórmula, por exemplo, sem colocar o igual antes da fórmula, ele não vai fazer a fórmula, tá? Olha o que ele vai aparecer. Vamos supor que eu queira fazer, de novo, uma subtração. 7 menos 2, novamente, tá? 7 menos 2. Então, vou dar um Enter. Ele apareceu esse formato, tá? Aqui ele está entendendo como se fosse 7 de fevereiro, tá? Ele não fez a fórmula que a gente quis, tá? Ele apareceu no formato 7 de fevereiro. Então, se eu colocar, por exemplo, 3 menos, né, o 9, vai aparecer o quê? 3 de setembro, certo? E assim fica. Então, sempre que você for fazer uma fórmula, você tem que colocar o igual antes da fórmula, tá bom? Então, 7 menos 2. Opa, aqui pegou o formato, né? Esse aqui é o formato, então tem um pequeno problema aqui, tá? Já que ele apareceu a data, né? Então, o formato que vai ficar é o formato da data, tá? Então, vamos de novo. Igual 7 menos 2, tá? Beleza. Entendido isso, a gente já pode pular para a parte prática. Vamos lá. A prática aqui vai ser o seguinte: eu vou ensinar para vocês um gerenciamento muito comum, tá? Que seria uma porcentagem fixa do valor conforme sua banca vai evoluindo. Tá? Então vamos supor o seguinte: a gente sempre escuta, né? Faz 1% do seu saldo, 2% do seu saldo, né? Aí, se você errar 3 seguidas, você para. Então, vamos seguir essa ideia e vamos fazer um gerenciamento parecido. Primeiro de tudo, antes de te explicar isso daqui, eu vou te mostrar uma aba de ferramentas. Tá? Que o Excel ele possui várias abas, tá? De ferramentas aqui, porém a gente vai utilizar somente essa página inicial, tá? Onde a gente vai fazer a formatação do valor da célula, né? Sei lá, tipo, tem um nome, então você vai selecionar a fonte, o tamanho da fonte, etc. Vou também ter a parte de alinhamento, né, que você pode colocar um valor mais alinhado para a direita, para a esquerda, no centro, etc. É isso aqui que a gente vai utilizar. Tá? Então vamos lá. Eu vou inserir aqui um histórico de negociações. O histórico, pessoal, imagina o seguinte: eu vou fazer até 20 entradas por dia. Tá? Então, você tem um histórico aqui, eu vou colocar ele em grade, tá? Eu vim aqui na fonte, grade, tá? Para destacar essa informação aqui, beleza. E vamos supor o seguinte:
Você vai fazer um gerenciamento que é 1% do seu capital atual, tá? Da sua banca, seu saldo. Então, você tem o seguinte, saldo inicial, certo? Vamos supor que você tem R$ 466 de saldo, tá bom? Você também vai ter um saldo atual, tá? Que o seu saldo atual, ele vai ser basicamente o seu saldo inicial mais o resultado que você tem no histórico, certo? Depois eu vou ensinar uma fórmula para vocês fazerem isso. Vamos supor que a sua entrada seja 1% do seu saldo atual, tá? Vamos supor aqui, entrada, porcentagem. Ela é quanto? 1%. Eu digito 1%, tá? A informação que tem aqui é 1%. Eu também tenho a entrada e valor, tá? Aí vamos fazer a fórmula, tá? Bom, vamos supor o seguinte. O meu saldo inicial é 466. Minha entrada é 1% desse valor. A entrada em valor é basicamente pegar 1% disso, certo? E qual é a fórmula que a gente utiliza? A fórmula normal, tá? É o valor vezes 1%, tá? Então, saldo inicial, você pode clicar diretamente no valor que você quer calcular e multiplicar, tá? Que seria o asterisco vezes, 1%. Saldo inicial vezes 1%. Tá bom? Beleza. Vai dar isso daqui. Aí tem mais uma função, Tem mais uma coisinha para colocar, que seria o payout. O payout normalmente fica em torno de 80%. 80%. Então, beleza. Vamos supor que eu ganhei a primeira entrada, certo? Eu, obviamente, estou na plataforma, estou negociando, já vou ver o valor que eu tive de lucro, certo? Mas vamos tentar fazer esse cálculo para fixar o conhecimento. Então, eu vou fazer o quê? Igual o valor da entrada vezes 80%. Quanto que é 80% de R$ 4,66? Não sei, vamos saber agora. 80%, Então aqui, vou clicar no valor da entrada vezes 80%, tá? Cliquei aqui. Então, beleza, temos aqui 3,72,8. Aqui a gente só vai tirar esse zero e vamos arredondar a informação. Beleza, temos aqui 3,73. Vamos supor que no histórico ele está positivo, então 3,73. Eu tive um win. Porém, o meu saldo inicial ele é esse aqui mesmo, tá? Porém, o meu saldo atual não é esse aqui, tá? Ele vai ser basicamente os 466 mais os 3,73. Porém, se eu for colocar aqui várias informações, positivas, negativas, tá? Vamos supor. Eu preciso de uma fórmula que me calcule isso aqui automaticamente, para que eu saiba o meu saldo atual comparando o meu resultado do dia com o meu saldo inicial, tá? Então, existe uma fórmula que se chama a fórmula soma, tá? A soma. Vamos colocar o igual, digitar soma, tá? Você pode clicar aqui diretamente, tá? Ou você pode já somente digitar a fórmula. E tem uma coisinha que se chama parênteses, tá? Qualquer fórmula que você for colocar, função no caso, isso aqui seria uma função, tá? A fórmula foi o que a gente fez, que seria um valor mais o outro, um valor vezes o outro, isso seria uma fórmula, tá? Uma função, ele é basicamente uma fórmula esperta, tá? Uma fórmula esperta. Então, quando eu falo essa função aqui, soma igual soma entre parênteses, eu vou selecionar um intervalo e ele vai me calcular automaticamente todo o valor do intervalo, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo está soma, eu vou colocar de novo, tá? Igual, digitar soma, abro parênteses, vou selecionar essa informação aqui toda
mesmo aqui estão vazias. Tá? Como que a gente seleciona? A gente clica numa célula, arrasta e solta. Tá? Você vê que automaticamente ele já fez essa seleção. Tá? Aqui, ó. Ele digitou a seleção B3, tá? Linha B, coluna linha 3, coluna B, até a coluna B, linha 23. Seria essa daqui, essa coluna. Beleza. Você pode fechar os parênteses igual. Então, olha só. Ele já fez automaticamente a nossa soma. Então, 3,73 positivo, mais 2, mais 3, mais 5, menos 5, menos 6, mais 5, mais 4, mais 5, menos 7. Tá? Para ficar mais fácil a visualização, a gente vai selecionar tudo isso daqui e colocar como número. Tá? Por quê? Aqui ele fica mais fácil de ver, né, o sinal negativo. Podemos colocar inclusive vermelho. Tá? Você pode vir aqui, ó, você selecionou um intervalo, clicou com o botão direito nesse intervalo selecionado. Você pode vir aqui em formatar células. No padrão contábil, que é o que está agora, você pode mudar para número e selecionar esse vermelho aqui, ó, negativo, fica vermelho. Então fica mais fácil a visualização. Tá? Então você tem os positivos, pretos, normais, e os negativos são vermelhos. Tá? Beleza. Aí, como que a gente... Beleza, vamos supor que a gente teve esse histórico aqui ao decorrer do nosso dia de operações. O saldo atual, em teoria, tem que ser o quê? O saldo inicial mais a soma de todo o intervalo de histórico, certo? Então, vamos fazer essa fórmula. Igual, vamos selecionar o saldo inicial mais a soma. Tá bom? Beleza. Então, a gente teve uma evolução de 466 para 475 e 73. Vamos supor que eu tenho mais uma perda. Tá? Então, aqui eu perdi R$5 e perdi mais R$10. Opa, aqui o meu saldo já está ficando negativo. Tá? Eu tenho aqui 466 de inicial e estou R$6,73. Não, perdão, eu estou R$5,27 negativo. Tá? Agora, como que a gente sabe quanto é isso em porcentagem? Poxa, quanto que eu estou perdendo em porcentagem? Né? Você pode fazer uma fórmula, né? Por exemplo, resultado, porcentagem. Temos também aqui o resultado, valor. Tá? Beleza. Vou explicar primeiro como que a gente pode fazer o resultado... Não, o resultado do valor é mais fácil. Tá? E como que eu sei o resultado que eu estou? A gente sabe, né, que isso aqui já está trazendo essa informação. Mas a gente pode fazer, por exemplo, um painel que fique mais fácil a informação, tá? Fique mais simples a visualização. Então, resultado em valor, eu tenho o quê? Eu tenho o saldo atual menos, né, o saldo inicial. Enter. Está negativo. Né? Então, posso colocar aqui também, fazer a formatação do número vermelho. Puxa, está negativo. Né? Aí, quanto que representa esse valor do meu saldo inicial? Bom, eu posso selecionar esse valor, né, o resultado, dividido pelo saldo inicial. Eu tenho aqui uma porcentagem negativa. A gente vai colocar aqui em porcentagem, tá? E tem aqui 1% negativo. Só que não é 1% redondo. A gente pode adicionar esses zeros aqui para que a gente saiba quanto é exatamente o nosso prejuízo. Tá? Então, 1,13% negativo. Vamos supor que eu ganhei mais R$6. Agora eu estou com resultado de 73 centavos positivo, o que significa que eu estou 0,16% positivo. Tá? Mais 5, mais 4, mais 8. E assim você pode perceber que conforme eu preencho o meu histórico, né, ele vai já automatizando, né, a informação. Vai preenchendo automaticamente tudo que eu preciso. Agora, beleza. Explicado isso daqui, a gente vai voltar para o que a gente tinha
lá no início, tá? Eu vou explicar como que você utiliza nosso gerenciamento, né, que seria 1% sobre o valor atual, né? A gente tem que fazer isso, tá? Então, por exemplo, quanto que representa 1% do saldo inicial? A gente sabe. Só que a gente não vai sempre fazer 1% de lucro, perdão, 1% da entrada sempre do saldo inicial. A gente tem que fazer 1% sobre o saldo atual. Tá? Então, conforme o saldo vai aumentando ou diminuindo, o valor da entrada vai aumentando e diminuindo da mesma proporção. Tá? Então, ao invés de colocar a entrada, que seria o saldo inicial vezes 1%, eu vou colocar o saldo atual vezes 1%. Tá? Eu posso vir aqui, ó, selecionar, eu posso vir aqui, ó, na borda da célula e arrastar até a saldo atual, tá bom? Ou eu posso digitar, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, D3, tá? A célula D3, eu posso colocar para a célula D5 também, tá? Certo? Ou eu posso apagar e fazer tudo de novo, tá? Não tem problema. Aqui eu vou colocar, né, como no mesmo formato, tá? Formato de número, tá? Aqui, certinho, beleza? E conforme a gente vai aumentando o nosso saldo, né, a gente vai aumentando o valor da entrada também. Tá? Então vamos supor o seguinte, eu ganhei agora R$4. Tá? Então a próxima entrada será de R$ 4,74. Né? Ganhei 4,10, 4,78, ganhei 5. Né? Não, 5 não, né? Que fica muito diferente. Ganhei 4,12, né? E vai aumentando o valor. Perdi os 4,82. Aí o valor vai acompanhando, tá vendo? Então você simplesmente vem aqui na informação, copia, dá um Ctrl C, aí vai lá na plataforma, cola esse valor, né? Você vai colar esse valor na plataforma, beleza? Eu perdi. Então, beleza. Se você perdeu, você vai e coloca 4,77 negativo. Beleza. Próxima entrada, mesma coisa. Você vem aqui, vai na plataforma e digita. Tá? Cola. Ganhou. Então, beleza. Você vai colocar 4,10. E assim vai indo, tá? O valor é automatizado. Beleza? Então, esse é um exemplo bem simples, tá? Do Excel, como que você utiliza o Excel aí, tá bom?